Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu vejo muitos corações amigos, a Karina, a Givan, mãe dela, Luciano, Rodrigo. E minha amiga Nayara está com a minha bebezinha para eu poder falar aqui. Obrigado pela oportunidade de vocês. Que gracinha, né? A apresentação da evangelização. Eu tenho um desejo muito grande que a espiritualidade amiga aqui presente nesse momento possa amolecer essa rigidez que a gente tem no coração, para que não a mensagem que eu trago, mas a mensagem que a gente está tentando traduzir para nossa mente e coração servir para cada um aqui. E não sei se vocês repararam ultimamente, anda um calor, né? São José do Rio Preto não está fácil. E aí vem mosquitos, e eu vivo pensando em como será que é os mundos ditosos, né? Dizem que a gente está em progresso e que vamos também chegar nessa etapa de ser tudo tranquilo, uma temperatura agradável, sem insetos. E quando a gente fala de progresso, a gente se reporta lá no Livro dos Espíritos, e aí Kardec perguntou para os espíritos: qual é o maior obstáculo? Maior obstáculo, o que está barrando o progresso da humanidade? E ele responde: o orgulho e o egoísmo. E mais à frente, ele faz outra pergunta, dizendo assim: dos piores dos vícios, ou ele diz até de maneira diferente, o vício mais radical, qual é? E eles respondem: o egoísmo. Dele se deriva todos os outros males. Então, quando a gente entra em Kardec, todas as pessoas aqui um dia já tiveram notícia de Kardec, às vezes já pegaram as obras, não é fácil. E a maior dificuldade que eu vejo de ler Kardec é colocar aquela obra na minha vida. É me entender, toda a citação que ele faz ali é um convite à mudança a mim. E essa mudança do egoísmo continua não sendo clara. Continua sendo difícil. Oi, Silvinha, não tinha te visto. E agora, hoje, olha gente, vocês me desculpem, eu não sei o tema da palestra, que eu falei para o meu marido, Oceander, que eu ia falar sobre egoísmo, e aí ele colocou um anúncio que ele ia filmar, mas se eu não me engano, é a minha responsabilidade na marcha do progresso da humanidade. Então, para quem já me conhece, sabe que eu sou acostumada a usar a lousa, e eu vou falar o que eu sinto, mas não é de uma maneira achômetro, é uma maneira que eu me entendo no mesmo tamanho que vocês. Eu sei que eu estou ofendendo muita gente, mas é assim, às vezes eu vejo alguém com muito mais paciência que eu, mas eu sou mais generosa. Às vezes a pessoa é mais afetuosa, mas eu perdoo mais. Então estamos todos assim, no mesmo nível. Quando eu encontro uma dificuldade, eu converso muito sobre isso com os meus amigos, os meus familiares, a gente traz essa dificuldade na roda e eu vejo que eles também se identificam, eu falo, eu tenho que levar mais adiante. Estamos aí, estamos trabalhando para atingir mais corações sem ser ali, só no núcleo familiar. Então, quando eu descubro que no livro dos Espíritos eles trouxeram essa informação para mim, que o egoísmo está travando a marcha do progresso, onde eu me encaixo? O problema é que eu, Estela, me via assim. Aqui sou eu. E quando fala progresso da humanidade, eu sempre via algo assim, ó, aqui está a humanidade. E eu olhando para cá, esperando tudo acontecer. Para um dia eu ir lá e pisar nesse mundo ditoso. Para eu um dia esperar então essa marcha do progresso acontecer e eu entrar dentro dela. Mas aí quando a gente lembra de marcha, meu amigo Givan aqui sabe, né? A gente lembra de continência, todo mundo marchando assim, a humanidade marchando. E aí eu estou no meio também. Então a grande pergunta é: quais são os passos dessa marcha que eu estou dando? E não é fácil encontrar o tanto que eu estou sendo egoísta. Então eu não deveria me ver assim, eu fora da humanidade. Deveria ver eu também atrapalhando o progresso. Porque eu falo assim, olha, a humanidade egoísta está atrapalhando o progresso. A humanidade sou eu também. Eu aqui. Isso daqui é errado.
E aí hoje, a gente vai levantar algumas questões que pode ser que toque o coração de vocês, pode ser que traga mudanças, traga vontade de transformação. Porque essa é a questão da doutrina espírita. Sei que todos gostam de tomar passe e isso realmente é maravilhoso. Todos nós gostamos de receber uma comunicação de um benfeitor, quem sabe. Mas o chamamento da doutrina é a transformação. Todos que nela entram, que conseguem subir um degrauzinho, de quando começou lá atrás, um dia eu fui na doutrina espírita numa palestra, aí eu escutei algo e eu mudei esse algo, eu encontro essa pessoa mais feliz. Cada passo que você dá na sua transformação, você é mais feliz. Então nós vamos trazer algumas situações que pode ser que a gente esteja sendo egoísta. E não é fácil descobrir. Outra questão interessante também é que aqui pode estar sentado companheiros, amigos, né, marido e mulher. E não é legal a gente encontrar o egoísmo do outro. Não é legal eu estar aqui dando a proposta para vocês e vocês entenderem que está servindo para o outro. A gente sempre tem que entender que está servindo para nós. Porque senão eu não saio do lugar, senão eu não trago felicidade para a minha vida. Se eu querer sempre mudar o outro. E não existe um orgulho ainda no nosso tamanho que suporta o tempo todo alguém apontar a sua ferida. Porque no Evangelho diz que o egoísmo é uma chaga da humanidade, é uma ferida então. E quem que gosta de ficar ali tocando na ferida? Você até toca, você sabe como tocar, mas o outro não. Então que nós podemos identificar o nosso tamanho no que eu vou apresentar. E não é fácil. Porque quando a gente fala de egoísmo enraizado, vem desde as nossas origens paleolíticas, lá do homem da caverna. Que corria atrás do alimento, que dormia em cima de árvore para poder não ser atacado por bicho. E aí nisso traz um monte de tendência esquisita dentro de nós. Eu lembro, quando eu era adolescente, olha só como é difícil a gente enxergar que está tendo um ato egoísta. Porque o egoísmo não faz você pensar, eu vou agir dessa maneira egoísta. Não, você vai e age igual um trator. Um dia na minha adolescência, meu pai saiu da cozinha bravo. Meu pai, um japonês bravo, todo disciplinador. Eu vou pegar o seu irmão. Por quê? Aí ele falou assim, você já viu o jeito que ele come a melancia? Ele pega o meio da melancia. Gente, não foi o meu irmão, era eu. E meu irmão ia apanhar por minha causa. Só que eu nunca tinha desconfiado que as outras pessoas também queriam comer o meio da melancia. Ai, que egoísta que você é, somos. A melhor parte para mim e os outros. E aí a gente vai aprendendo. Aprendendo assim, estou vendo sinais, porque o meu pai poderia ter jogado a culpa no meu irmão lá e eu ficado bem quietinha. Eu acho que eu fiquei quietinha na época para não apanhar. Mas dentro de mim tocou algo. Falei, poxa vida, eu estou comendo o miolo da melancia e estou deixando o restante. É o lugarzinho mais doce ali. Então, a gente vai tendo essas atitudes e não temos muitas vezes as pessoas nos direcionando. Só que quando a gente entra na doutrina espírita, a gente recebe dicas valiosas de como a gente pode se transformar e ser melhor. Porque tem uma tabela que a gente brinca, que é assim, todos nós, eu não estou ofendendo ninguém, estou falando a nível de Kardec, a humanidade tem egoísmo. Evangelho segundo o Espiritismo, temos essa chaga. Então a gente tem um egoísmo desse tamanho. Somos egoístas. E a gente vai começar a enxergar o egoísmo do outro quando ele começa a passar da conta. Esse cara aqui, ele tem um vício. Ele pode ser considerado ególatra. Nós somos só egoístas. Ele é um viciado em si mesmo. Segundo o dicionário, é uma pessoa que extravasa em seus interesses. Tudo é para ele. Então hoje a gente não vai falar dessa pessoa aqui. A gente vai falar desse daqui, ó. Aquele cara que come o miolo da melancia sem saber. Esse daqui não. Esse daqui passa por cima de todos. Sabe quem é ele? Ele não está sentado aqui. Porque ele ainda não merece essa mensagem. Ele ainda não está pronto para mudar. Só que se eu passar a minha vida apontando esse cara aqui, eu também não diminuo a minha porcentagem.
Não vamos falar do ególatra hoje, não vamos identificar ele lá, vamos falar da gente. Para pensar na humanidade, mais uma vez, o que eu vou tentar fazer hoje, é fazer uma coisa que eu queria que entrasse dentro de mim. Que toda vez que eu falo humanidade, eu me coloco dentro dela. Porque eu sou igual uma criança, meu cérebro fala de humanidade, ele cria um globo assim terrestre e eu vejo. Longe de mim, longe. E hoje eu vou tentar me inserir dentro dessa humanidade. Então estou aqui encarnado. Gente, vocês não reparam que eu gosto de desenhar? É porque facilita a minha vida isso. Tem coisas que eu quero falar que eu não consigo sem desenhar. O pessoal de casa já é acostumado. Esse sou eu, encarnado. A minha responsabilidade. Qual a responsabilidade maior de nós encarnados aqui? O seio familiar. Como eu estou sendo dentro da minha família. Sabe a pessoa que cozinha na sua casa? Ela está trabalhando o outro lado do egoísmo. Ela está trabalhando o altruísmo. Quando a pessoa está cozinhando, eu sou uma pessoa que cozinha em casa. Vocês vão se identificar. Eu estou cortando o quiabo, eu corto o quiabo do jeito que o fulano gosta. Eu estou temperando a salada, eu estou temperando a salada do jeito que o outro gosta. Tem vezes que nem com fome eu estou e eu estou cozinhando para as pessoas que precisam comer. Só que hoje, a gente não está falando das virtudes, estamos falando dos camaradas egoístas. Quem é o outro lado na casa, então? É aquele que está sentado, sentindo o cheiro da comida, não fazendo nada. E aí, quando tudo é servido, ele encontra um defeito. Pior, ele fala. Aí lascou, hein? Ele encontra, ele fala. Quem é o ególatra, que eu não queria falar dele? Ele exige. Mas não, o egoísta ele encontra e ele fala, nossa, a salada hoje não está das melhores, né? O arroz está duro. E o feijão passou, né? Eu gosto dos grãos inteiros, assim. Então, a gente começa a identificar nessa pessoa um sofrimento. Porque a pessoa que é viciada em si mesmo, quando ele é muito exigente, ele começa a sofrer. Ninguém vai fazer as suas exigências. E as pessoas vão se afastando de você. Isso acontece com o egoísmo. Quanto mais egoísta você é, mais o pessoal vai se afastar de você. Ah, já chegou a pessoa aí, ó, que exige tudo. Imagine então eu tenho que ceder tudo para não ser egoísta? Não, eu não posso me prejudicar. Por exemplo, você vai sair em família, aí fica aquela discussão, não sei se vocês é assim, mas é uma discussão gostosa dentro do carro. Onde a gente vai? Ah, eu quero pizza. Ah, eu quero não sei o que. Aí a maioria decide pastel. E você fala, nossa, pastel me dá uma queimação, meu Deus do céu. Só que aí você olha a turma ali e vai comer pastel. O que eu faço? Eu vou num lugar onde dá para eu comer outra coisa. Mas eu não vou deixar as pessoas com vontade de comer pastel pela minha presença. Porque eu estou treinando a ser mais agradável. Onde? Dentro do seio familiar. Você é aquela pessoa que pega o controle remoto e todo mundo da casa tem que assistir a coisa que você está assistindo? Que geralmente é uma pessoa só que é agradada, né, com o programa. Coitadinho das crianças. Muda na hora. Eu conheci um sujeito, conheço, né, ele não desencarnou, que ele falava para os filhos assim, com o controle remoto na mão, quando você tiver sua televisão, você que muda o canal, porque aqui quem manda sou eu. E aí, como nosso amigo apresentou bem a evangelização aqui, vocês imaginam, a gente vai chegar lá, o que causa na cabeça dessas crianças. Quando eu tiver o poder na mão, eu mando. Porque um controle remoto dá um poder. Sabe o que mais dá um poder? R$10. R$10 você vai comer um cachorro quente. Aí você chega no tio do cachorro quente e o egoísta começa assim, ó. Você não entende que ele está ali trabalhando, ele tem uma sequência de trabalho. Você fala assim, ó, corta a salsicha para mim. Opa, passa pouca mostarda, eu não gosto muito de mostarda, não. E ele já tem uma sequência ali de trabalho, você fala assim, você fica ali pentelhando, né? Ah, põe um pouquinho de batata palha. Agora, prensa o cachorro quente. Com R$10, a gente faz uma exigência desse tamanho. Esses somos nós. Talvez seja eu. A gente vai na loja de sapato, você sabe quanto você tem na mente para gastar. Você sabe que você nem às vezes vai comprar um sapato, mas você pede para o vendedor sair do lugar dele, ir lá no estoque
e quando você pede um, ele volta com 6, porque ele quer vender, é o ganha-pão dele. E você não fica nem um pouco constrangido daquela situação. Prova tudo, depois fala assim, obrigado, depois eu volto. É um egoísmo danado. Dentro da nossa casa, a gente tem que fazer o seguinte exercício. Por que eu falo da nossa casa? Porque lá estão as pessoas que eu digo que eu amo. Lá estão as pessoas que quando caem doentes, eu largo tudo que eu estou fazendo, a gente vai cuidar. Eu tenho que tirar o eu das minhas decisões e colocar o nós. Quando você resolve colocar uma aliança no dedo, juntar os trapos, as escovas de dente no banheiro, é nós a palavra, não é mais eu. Porque aí, quando o seu marido vem e quebra a sua rotina, em casa é assim, gente, todo domingo a gente almoça na minha mãe. E aí, já virou uma rotina. Mas vai ter um dia que os pais do Oceander vai falar assim, vem domingo em casa. E quando ele vier me avisar, se eu for uma pessoa que eu não estou trabalhando o egoísmo dentro de mim, eu falo, não, né? Mas a gente não vai todo domingo na tua mãe? Por que a gente não pode ir o outro domingo na minha? Eu vejo casais brigando por essa bobeira. Bobeira. E aí, vamos lá, dentro de casa mesmo, como que a gente pode praticar um egoísmo danado dentro de casa? Eu falo que eu amo meus filhos. Você vê que as crianças que estavam aqui, para mim eram crianças, porque os meus filhos não estavam aqui em cima. Para os pais eram os príncipes e as princesas. Os tesouros, os ourinhos estavam todos aqui, dançando, cantando, estavam ali na fileirinha. E aí o que acontece então? Se tem o pai, a mãe e o filho, aquela constituição antiga, né, de família, papai, mamãe e filhinho, e aí papai ou mamãe resolve se separar, porque o casamento já não está fazendo bem, etc. Aquela mãe ou aquele pai, que de algum não entendeu o momento da separação, ele vai pegar aquela criança e vai massacrar a cabeça daquela criança. Vamos lembrar que aquele pai, vamos supor que é o pai saiu de casa. Por quê? Sei, arrumou outra pessoa, não quer mais. E aí essa mãe fica com a criança. A criança continua enxergando o pai como um herói. Mas a mãe não entendeu o que aconteceu. Ela fala assim, o teu pai, hein, não presta. Vale nada. Olha lá, tá com outra lá, ó. Isso eu gosto muito dessa palavra que eu escutava em um plantão de policial, é uma desinteligência. É desinteligência. Porque a sua criança vai frequentar a casa da bruxa lá, não vai? Então é melhor você fazer amizade com a bruxa. Falar para a criança que ela é legal. Afinal, você não ama essa criança, eu amo, mas eu amo mais a mim. Eu amo mais a minha dor de ter sido separada. Eu amo mais a minha dor de ter sido abandonada, traída, etc. Então, meu filho não merece gostar mais do pai. Isso é um amor egoísta demais. E aí você pergunta para essa mãe, ela fala assim, quem que você mais ama na vida? Ela fala, o meu filho. Mentira, você ama o seu umbigo. Porque se você amasse o seu filho, você ia falar, papai e mamãe separou, mas ele continua sendo seu pai. Dentro da sua mente está assim, aquele danado, outras palavrão, né? A gente pode falar aqui. Mas você não pode passar para a criança. Por quê? Porque é um amor muito egoísta. Você só viu seus interesses. Essa criança vai desconstruir de um momento para o outro que esse pai já não é mais herói. Ele nunca trabalhou para sustentar vocês. Nunca deram sorrisos juntos. A partir de hoje que eu estou separado, teu pai não presta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E as avós então? Olha que amor lindo que é a avó, né? Avó que ama sem ter que corrigir. É na base do docinho, do presente. Aí esse amor começa a disputar o neto. Então, quando o neto vai para a casa da outra e volta falando que comeu um gostoso bolo de cenoura, a outra avó aqui chega assim, não, eu faço o melhor bolo, e vai e faz. E fica ali tentando provar para a criança quem que é a melhor avó. Não seria lindo se não fôssemos egoístas e falasse assim, ai, que gostoso, toda vez que meu neto vai para a casa da avó, eu sei que lá ele vai ter o bolinho de cenoura que ele gosta. Não vai entrar em disputa nenhuma. Esse é o mundo que a gente quer chegar. É um mundo de paz, de equilíbrio. É um mundo que eu não fico olhando só o meu interesse. Então são em pequenas ações que eu vou formando esse mundo. Formando. Você é aquela pessoa que dentro de casa
Já que você não lava a louça, quando você come arroz e feijão, você põe água no prato? Pôr água no prato é um ato muito elegante, gente. Você toma uma xicrinha de café lá e não põe uma aguinha na xicrinha? Não sou eu que lavo. Tem uma escola em Ribeirão Preto que eles fazem um trabalho muito bacana, que desde a pessoa da limpeza até a coordenação geral, eles trocaram. Quando chega uma pessoa nova, ela tem que passar pelo menos um dia em cada setor. Porque eu não sei vocês, mas tudo que o outro faz é mais fácil do que eu faço. Eu faço demais, eu faço horrores, eu me sacrifico, mas o outro lá, ó, tá sentado lá, ó, faz nada lá, ó. Imagina se dentro da nossa casa fosse assim também. Ah, tá reclamando? Troca comigo uma semana de lugar então. Bom, hein? Eu ia dar mais valor na limpeza do meu carro, por exemplo. Porque o meu marido, quando ele vai limpar meu carro, ele aluga uma caçamba, põe do lado assim, começa. Mas eu entendo ele, eu compreendo. Espero que ele me compreenda também. Essa é a brincadeira. O egoísta, ele começa a olhar o outro e pensar qual a dificuldade do outro. O que eu faria para agradar o outro? Ah, então vou ficar tentando agradar ao mundo? Você vai fazer o seu melhor. Não se dedicou a ser esposa, marido, irmão, filho? Você não é isso nessa encarnação? Seja o melhor. Não, sem disputar com ninguém, porque eu tenho meu irmão. Eu não vou disputar com ele, vou disputar comigo mesmo. Eu vou ser uma melhor filha do que eu fui ontem. Eu não vou disputar com meu irmão ser uma melhor filha. Se a gente não entender isso, a gente vai sempre cobrar dos outros e não fazer a nossa parte. E aí então a gente sai do núcleo da casa. Afinal, esse aqui sou eu, a bolinha lá. Eu e as pessoas que eu mais atinjo com o meu egoísmo, os meus familiares. Então agora a gente vai com uma bolinha um pouco mais afora. Essas pessoas aqui, a gente pode considerar nossos vizinhos, o pessoal do nosso trabalho. Será que a gente está sendo egoísta? Será que a gente planta uma árvore na frente da nossa casa? Ah, eu não planto, sabe por quê? Ai, menina, junta tanta folha, eu não tenho tempo. Mas quando você vai parar o carro, você para na sombra do vizinho, né? É assim que acontece com uma pessoa egoísta. E não é o ególatra. Ególatras são poucos encarnados no mundo. E tenho certeza que não estão sentados aqui. Porque das primeiras às últimas mensagens cristãs que a gente encontra dentro do centro, toca nessa ferida. A pessoa não ia aguentar. Não ia aguentar estar aqui sentado. Quem está sentado aqui já está proposta a mudança. E aí a gente para no vizinho. Sem se preocupar. Quem mais é o vizinho na minha vida? Eu ligo o som alto para incomodar ele? Os meus gostos musicais? Ele é obrigado? Olha, gente, o Corinthians ganhou esses dias aí. Vamos imaginar no desenho de novo. Aqui está uma casa... tá certo que é covardia eu falar de corintiano, que tem muitos. Mas vamos lá. Esse é o corintiano. Aí aqui da casa dele tem um São Paulino, um Santista, nananã. Não tem... Ninguém torce pro Rio Preto, tadinho, né? Tem aqui mais outro corintiano aqui. Mas esse corintiano... Tem um detalhe que ele não gostou desse corintiano. Esse aqui comprou um monte de fogos de artifício, que devia ter um nome um pouco pior do que fogos de artifício. E todos esses outros tiveram que aguentar a comemoração dele. E até esse corintiano não gostou, sabe por quê? Esse corintiano tem cachorro. E os cachorros dele deu um piripaque. Pá. Ou se não, esse outro corintiano aqui, eu tenho um idoso lá, acamado. Ou tem um recém-nascido. Olha o tamanho do nosso egoísmo. Mas o meu time ganhou, meu umbigo. O meu time ganhou, eu posso comemorar com fogos aqui. Os 3 quarteirão, é um raio de 3 quarteirão em volta de mim, vão escutar os meus fogos. É muita coisa. Nesse mesmo núcleo aqui que a gente fez, que a gente falou um pouquinho de casa, e a gente está falando um pouquinho agora dos vizinhos, do trabalho, que é esse daqui. A gente encontra também, olha gente, eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa 2 anos, e era interessante que tinha uma bancada assim de 15, a gente fazia bijuteria na época, eu era adolescente também. E tinha um bebedouro do lado dessa minha amiga. E aí fez uma reforma na sala e o bebedouro foi para outra ponta. Estavam programando de ir para outra ponta. Ela fez assim, mas como assim? Ela falou, como assim o quê? Ué, mas agora vai ficar muito longe. Ela bebeu 2 anos a aguinha aqui do lado.
14 pessoas tinham que se levantar e vir buscar. E aí quando foi mudar para outra, falou, mas como isso? Vai para longe. E o interessante é que eu lembro que ninguém percebeu esse comentário dela. Foi um comentário egoísta e ela mesma também não percebeu. Por quê? Porque as pessoas não trabalham isso dentro delas. Nós não trabalhamos. A gente está começando a entrar em contato com essas verdades agora. Porque só agora a gente está querendo de verdade o mundo assim, ó. Porque a gente já está vendo resultados. E são em pequenas ações, pensando no outro. Vocês imaginam então que nesse círculo também, bom, vizinhos, parente, o parente, gente, aquela pessoa que eu falo assim, ai, não me liga, também não vou ligar não. Ah, não me chama para ir em tal lugar, também não vou chamar. Você praticando o egoísmo, por causa às vezes da desatenção do outro, a gente nem sabe que o outro está passando de problema na vida dele, mas eu só estou sabendo que a pessoa não me liga. E aí eu cobro. Isso é egoísmo. Eu chamo minha amiga para sair, se minha amiga aparece com outra, eu já faço assim, quem é? Eu não abro a minha panelinha. Que é eu e minha amiga, eu já tinha programado, eu programei, eu e ela no cinema. De repente ela aparece com outro ser, parece um extraterrestre. Não é uma oportunidade de amizade também? Poderia ser. E aí, aqui nesse círculo a gente encontra isso. Então, parentes, amigos, que a gente trata em regime de escravidão, segundo o livro Respostas da Vida. Regime de escravidão a gente trata os amigos, hein? Meu Deus. E aí a gente abre outro círculo aqui. Nesse daqui, eu acho que a gente começa a contaminar mais o mundo. Esse daqui sou eu, agindo dentro de casa. Esse daqui sou eu, meus vizinhos, meus parentes. Ó, nos vizinhos aqui dá pra gente colocar também aquela varridinha na calçada, né? Será que eu varro 1 metro pra lá e 1 metro pra cá? Ou será que os meus filhos, na hora que tá vendo eu varrer, vê que eu pego assim a caca do cachorro e jogo lá pro vizinho? E eu varro na linha, na calçada, assim, na linha. Meus filhos estão observando. E segundo a psicologia, eles aprendem mais com 90% com os nossos exemplos e só 10% com o que eu falo. Então, será que eu estou perpetuando a raça dos egoístas? Às vezes sim. Nesse círculo a gente encontra um lugar onde a gente vai afetar pessoas que nem sabem o nosso nome. Por exemplo, o trânsito. Ai, meu Deus, o trânsito é difícil, né? Por que a dificuldade do Rio Pretense... Vamos falar mal do Rio Pretense. Por que a dificuldade do Rio Pretense de dar seta? Por quê? Eu já sei que eu vou virar para a esquerda, eu já sei que eu vou virar para a direita, para que eu vou? A gente não tem a consciência ainda de eu vou fazer um ato pelo outro. Agora mesmo meu marido vindo para cá, tinha uma luz incomodando ele, que os dois estavam esperando um pare e o outro também. E a luz estava forte na cara dele, ele falou, bom, se a luz está forte para mim, a minha também deve estar forte para ele, apagou. E aí a gente brinca, aquela pessoa lá não tem contato com as verdades que a gente tem. Você vai vir estacionar o seu carro, tem aquela rodinha, que eu gosto muito das rodinhas que fazem perto de casa ali, dos vigias que ficam sentados na calçada conversando. E aí você vai vir a luz na cara deles, poxa, abaixa a luz, né? Somos tão egoístas que a gente precisa de regras. Você vai no mercado, por exemplo, que já é um grau maior de alcance do nosso egoísmo, tem que ter uma placa lá, bem grande ainda, sai confusão de monte, que você tem que dar lugar para os idosos, para os deficientes, para mulher com criança de colo, etc. Tem que ser lei, porque estamos ainda em um mundo que não é esse mundo de paz. Ainda precisamos dessas regras. Ainda precisamos. Mas se eu coloco essas regras dentro de mim dia a dia, eu não me incomodo mais com uma placa. Dizendo que eu tenho ou não tenho que fazer, eu já sei. A minha consciência já sabe. As leis estão aqui. Ela apita toda vez que eu tenho um ato egoísta muito grande. No mercado também, gente, tem uma cena interessante que eu gosto de lembrar. Que eu estava assim... Eu sempre estou com minha filha de colo, que hoje está com a Nayara ali, que ela tem 1 ano e 9. E nesse momento, você não é nem que você se torna muito egoísta, mas você quer fazer as coisas mais rápido, porque ela está ali, agora já não é tão de colo. Mas sempre você quer desenvolver o negócio rápido. E teve um dia que eu estava sem ela, mas eu já estava viciada em poder passar na frente.
Eu não me importo em falar o meu tamanho, tá? Vocês podem me julgar, não tem problema, mas eu tenho que contar essa história. Que eu estava assim, tinha 3 senhoras escolhendo vagem. E eu estava assim, ó, tentando entrar aqui, tentando entrar ali, meu pensamento foi, mas caramba, essas mulheres não param de escolher a vagem, hein? E aí eu pensei, mas eu também vou escolher vagem. E eu estava julgando, elas não saem da minha frente. E aí a gente pensa, quantas vezes você não queria uma varinha de pim-pim-pim para sumir com um, com o outro? Desaparece, você não devia existir. Você sai atrasado de casa, você queria desaparecer com uns 20 carros, no mínimo. Parece que entra as lesmas na tua frente quando você sai atrasado, não parece? Se tivéssemos um poder nas mãos, é por isso que a nossa consciência, dizem que a gente pode usar só 10% da capacidade cerebral, e a gente não usa. Porque se passasse desses 10, a gente já ia começar a ter um domínio da matéria. Ah, eu ia mudar a cor do semáforo de boa. Toda hora, eu tô com pressa, saí atrasado. Eu saí atrasado, eu me atrasei, e o restante da humanidade? Olha aqui, né? Aquela humanidade que eu desenhei lá, que a gente fica pensando que um dia vai mudar, mas eu tô aqui. E aí tem o outro eu, e o outro, e o outro, e o outro, e se todo mundo não fizer esse exercício, não muda. E aí a gente pensa também no trânsito, naquela pessoa, eu combino com você, Silvinha, de ir na sua casa. Tô eu indo na casa de Silvinha, ó, 7 horas eu tô aí. Quando eu estaciono o carro na frente da casa dela, ao invés de eu ligar para ela, ou eu descer do carro e chamar Silvinha, o que eu faço? Eu buzino. Tá. Todos os vizinhos do lado fazem assim. Será que é o fulano? Será que é o ciclano? Os cachorros, então, ficam doidos. Por quê, mas vocês não estão entendendo? Eu combinei com a Silvinha. Olha o eu. Eu combinei com ela. Eu deveria ter uma atitude, então, um pouco mais privada. Mas não tenho. Eu vou lá, eu buzino, eu incomodo um vizinho, incomodo outro e o outro. É complicado o nosso egoísmo. A gente atinge a massa. A gente atinge. E o problema grande é o que eu vi essas crianças que estavam aqui, que foi falado da evangelização. Eu estava conversando com o Oceano essa semana, a gente estava montando ainda um estudo sobre isso, que a gente vai fazer lá no Navarro. E a gente vê a importância de você colocar para a criança um mundo diferente, porque a gente está aqui em um monte de adulto tentando desentortar algo que já veio torto ali de trás, porque desde que eu nasci o mundo é dos espertos, pirão um pouco, fubá pouco, meu pirão primeiro, é tudo assim. Então eu já venho torta, e aí eu sento aqui numa fileira espírita e escuto, e gosto da mensagem, vou tentar desentortar, mas aí... olha, aqui a gente está com uma porcentagem muito baixa dos rio-pretenses. Tem muito centro em Rio Preto, graças a Deus, mas poucas pessoas com a vontade e desejo de mudança. Então, quem que vai fazer parte do nosso futuro? Porque quando a gente pensa em progresso da humanidade, a gente associa automaticamente no futuro. São as crianças. E as crianças vão ver todos os nossos atos. Se você está sentado na frente do seu carro, você pega, descasca a sua bala e joga para fora do carro, a criança viu. Ela pode não ter te falado nada, mas ela viu. Mas é uma bala. Descasca todo mundo aqui uma balinha e coloca aqui na frente, vai dar um montante. Se eu não tiver consciência que o meu pequenininho ato assim, é igual uma gotinha do oceano que é formado por várias gotas, eu não mudo a humanidade. Essa mesma humanidade que eu, como espírita reencarnacionista, porque todo espírita é automaticamente reencarnacionista, é o lugar onde eu vou. Então eu tenho que fazer a minha parte já agora. Tem uma historinha que conta que um jovem encontrou um senhor plantando uma tamareira. É aquela árvore lá do deserto do Saara que dá tâmaras. E ela tem muito tempo até dar uma fruta. E o jovem parou o senhor e falou assim: escuta, por que você está plantando uma tamareira? Aí ele falou assim: algum dia alguém plantou uma tamareira para eu comer. Será o que a gente está plantando agora para a gente colher, para os nossos netos colherem? E aí eu vir filha dos nossos netos, quem sabe? Esse é o progresso. E eu tenho certeza que cada atitude diferente que a gente tomar vai repercutir na nossa vida, agora. Não preciso nem dar, nossa, dá até preguiça, né? Plantar uma tamareira, dá preguiça. Não, mas o ato menos egoísta que eu tenho agora, a minha família já sente e começa a ser mais agradável comigo. E aí, então, saindo um pouco aqui
desse pessoal, olha, aqui no trabalho dá até pra gente falar, acho que deve ter um monte de funcionário aqui, um monte de patrão, né? Vou falar a última coisa desse último ciclo aqui. Imagina que eu estou no meu trabalho, eu rezei para estar lá, porque eu estou vendo aí que tem muito desemprego, eu quero comprar minhas coisinhas, colocar minha conta em dia, então eu rezo para chegar lá. Olha o grau de dificuldade de estar nessa empresa que eu estou hoje. Entrei. Primeiro mês, bom, pelo menos eu, primeiro mês eu limpo até o ventilador sem ninguém mandar. Ô Estela, pode ir, deu hora. Não, tá de boa aqui. Deu o segundo mês, as minhas asas egoístas já começam a crescer. E aí quando o meu patrão me propõe, Estela, até hoje você trabalhou nesse setor, agora esse setor está fraco, o movimento, você não vai para aquele? Gente, caiu. Meu mundo acaba ali. Não, eu tiro eu da minha zona de conforto. Eu aprendi a fazer esse trabalho aqui. Eu nem converso com aquelas pessoas daquele setor lá. E aí sabe o que eu faço? Uma cara feia, um bico. E eu conheço muitos patrões, eu conheço muitos amigos que são gerentes, são líderes de seção, e eles falam assim, a maior dificuldade que a gente tem com o funcionário é a cara feia que ele faz quando a gente fala alguma ordem. E aí quando acontece o corte, é mandado embora? Não é mandado embora por falta de produção. E nem é mandado embora porque você chegou 8 horas e cumpriu o seu horário até às 6. Não, é mandado embora porque você não tem flexibilidade. Você não sabe trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque é egoísta. Mascarado, sabe do quê? De uma palavra muito bonita antigamente, o pessoal colocava nos currículos, que é, sou perfeccionista. Oh, meu Deus do céu. Você não é perfeccionista, quer as coisas do seu jeito. O perfeccionista vem aqui e fala assim, ó, amigo, colocou a vasinha amarelo, não é, o amarelo não é aqui, o amarelo é aqui, ó. Mas onde está escrito isso? Está no Torá? Será? Porque eu nunca li em lugar nenhum. Não, é porque é o jeito dele. O perfeccionista é assim. Ele é um egoísta enraizado. Tudo é do jeito dele. E aí ele propõe. De que maneira? Egoísta. Como que um egoísta fala? Ele exige. E aí você é o perfeccionista? Tomara que eu não seja. Então, para finalizar, tem a última aqui para chegar na humanidade. Essa daqui foram os filhos de alguém que estão interferindo na minha vida. Está interferindo na vida de vocês. Por exemplo, eu tenho certeza que ninguém aqui vai levantar a mão se eu falar assim, a Coca-Cola faz bem para a saúde? Não faz. Todo mundo sabe que aquilo é um veneno. E por que ainda está em horário nobre na televisão? Oferecendo veneno para as crianças, dando bichinho de pelúcia no Natal, etc, etc. Porque alguém daqui, que está interferindo na minha vida, tem um poder na mão. E é muito caro uma propaganda. E a Coca-Cola paga. E ela faz umas propagandas muito boas ainda. E aí ela paga e entra na minha vida uma pessoa egoísta lá de cima. Quer ver outra coisa egoísta? Por que que o carro aqui no Brasil, um carro elétrico, é híbrido, né? Que ele é metade elétrico, está custando 130 mil e não tem nada de diferente de um carro popular que a gente poderia pagar 50? Porque alguém aqui de cima tem o poder na mão e jamais vai negociar tirar o combustível do Brasil. Porque eles estão com muito dinheiro. E o duro que essa camada aqui é a minoria. A camada mais egoísta, a menor que interfere na minha vida. Por que será que as indústrias farmacêuticas não liberam alguns remédios que a gente sabe que até nos Estados Unidos, pessoal aí que está com problema de câncer na família, eles buscam para fora, porque no Brasil tem um monte de ciência, de comprovado cientificamente, barrado. Por quê? A indústria farmacêutica vai perder horrores. Fora a alimentação, que ainda não estamos prontos de ouvir sobre come carne ou não come carne. Eu nem vou entrar nesse assunto. Porque a gente já sabe que lá na frente a gente não vai comer mais. Só que como o nosso vício, o nosso prazer de comer agora, a gente inventa 1000 desculpas. Então eu não vou falar sobre isso. Mas é outra coisa, que quando eu chego no médico, ele fala assim, ó, diminui o consumo de carne vermelha. E por que então o Ministério da Saúde não vai lá e fala para nós não comer mais?
Porque quem está com o poder na mão, viu o egoísmo crescer dentro dele, da própria família, e quando pegou o poder, fez o que quis. A gente vê o Ministério da Saúde não conversar com o Ministério do Trabalho. O bebê deve ser alimentado somente de leite materno do 0 aos 6 meses. A mãe só tem 4 meses de licença maternidade. É uma incongruência danada. Os ministérios não conversam. Por quê? Porque se o Ministério do Trabalho colocar 6 meses liberando a mãe, os donos de empresa grande caem matando. Então quem tem o poder na mão hoje, nunca escutou uma conversa sobre essa. Mas eu não perco a esperança, porque realmente a gente está caminhando progresso. Quando eu era pequena, eu via as propagandas do Marlboro, do Hollywood, LM. Era uma mais bonita que a outra, e hoje não pode mais. Então eu tenho certeza que quando eu reencarnar na próxima reencarnação, que hoje a gente já vai aí plantando a semente na cabeça dos nossos filhos, quando eu reencarnar, refrigerante vai ser abolido. E vai virar história, porque vai falar assim, vocês bebiam isso? Eu falei, e era assim, à vontade. À vontade. Eu trabalhei no Japão, e eu lembro que a gente come... Olha, o Sandra está gravando, mas minha palestra não vai muito longe para chegar na Nestlé, na Lacta, não. A gente comia bombom sonho de valsa lá trazido de importação, então eu dava para os japoneses de presente, porque é algo da nossa terra, então dava para eles. Até que um dia, acabou o sonho de valsa. Eu falei, como é isso? Não é que acabou, Estela, é que eles estão produzindo um diferente para poder entrar no Japão. Menos açúcar, menos gordura, menos... E eu comi, era o mesmo sabor, com a diferença que tinha ingredientes mais caros. Para nossas crianças podem essa porcaria. O Japão não deixa. E é por isso que a longevidade deles é muito mais expressiva que a nossa. Porque eles já têm consciência, só que quem está lá no poder também tem consciência. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a mudar. Porque aí os nossos pequenos vão ver a diferença. As pessoas que não sentam num lugar desse que a gente tem o merecimento de sentar, começam a ver a diferença em mim. E eu passo a ser um convite vivo do altruísmo, um convite vivo do Evangelho. Eu não preciso chamar ninguém para sentar aqui. Porque eu posso chamar a pessoa aqui e gastar uma ficha de uma encarnação inteira. Que ela não estava pronta para vir. Aí ela senta, ela fala, para com isso. Fui num lugar lá que me levaram falando que era bom, o cara falou que eu tenho que mudar. Todas as coisas que eu aprendi, não, o mundo é dos espertos. A pessoa não está pronta. Quem está pronto é quem está aqui. Então quem está aqui pega uma semente. Para quê? Para guardar no bolso? Para plantar. E quando a gente planta, a árvorezinha cresce lá do outro lado, só que cresce também aqui, porque a gente começa a ver os resultados. Muitos resultados, muitos. Que possamos, então, realmente se enxergar dentro dessa marcha de progresso aqui, ó. Primeiro, fazer o ato prazeroso de começar dentro do nosso lar, depois com nossos vizinhos e parentes, no trânsito, no supermercado. Deixa eu contar a última do mercado, gente, para finalizar. Estava eu, depois da situação da vagem, é lógico que são várias situações, mas essa eu achei muito engraçada. Uma pessoa muito longe de saber o que é egoísmo, porque eu não sei se vocês sabem, mas Chico Xavier disse que ele não escolhia nada no mercado, ele pegava e levava. E quando perguntaram para ele, mas Chico, você tem que escolher as coisas, eu falei, não. Eu divido o prejuízo com o mercado, eu divido o prejuízo com as outras pessoas que vão comprar. Eu não estou no patamar do Chico ainda, mas eu estou tentando. Aí estou eu lá, tentando pegar os tomates, de uma maneira mais rápida, menos egoísta. Vem uma senhora e faz assim, ó. Bem, você não está sabendo escolher os tomates. Você faz assim, ó. Aí ela pegou, virou o tomate lá do lugarzinho que tem o nascimento do cabinho lá. Ela fez assim, você põe o dedo. Aí o dedo dela afundou na minha frente. Ela acabou de assassinar um tomate na minha frente. Se o teu dedo entrar, você deixa. Como que eu vou fazer esse discurso que eu faço para essa senhora? Se eu olhava a carinha dela, ela estava tentando me ajudar. Então eu olho aquilo, eu falo assim, ai, Deus te abençoe, meu. Vamos na fé. Ela não está pronta, mas eu estou. E aí eu não furo tomate, eu não quebro a bundinha do quiabo. Eu não quebro as vagens no meio. Eu passo a começar a querer caminhar
para um mundo menos egoísta. E a mensagem é essa, a proposta é essa. A proposta que o Evangelho traz para a gente é claro, é um convite à mudança. E não cutuca ninguém em casa, não precisa contar nada disso. Cutuca a sua própria consciência, quando você vê que você não está pensando no nós, você está pensando no eu. Que aí vai fazer muita diferença na tua vida, eu tenho certeza, assim como faz na minha, mas tantico assim que eu consigo mudar. Obrigada, gente.